Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. O Senhor é grande, né? Sobre a terra, sobre o céu, sobre as nossas vidas. O Senhor é grande. Ele é Deus. E por isso que nós o servimos e por isso que nós o glorificamos e o engrandecemos. Quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor nessa noite. Segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26. Eu quero ler o verso de número 5. O personagem que nós vamos falar sobre ele hoje é o personagem Uzias. Uzias foi um grande rei de Israel, um homem que cresceu, um homem que avançou bastante na sua vida, assumiu o trono ainda muito novo, mas Deus o abençoou na sua jornada, na sua caminhada, e muitas coisas poderosas aconteceram na vida de Uzias. O versículo 5, no capítulo 26 de 2 Crônicas, diz assim, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Novamente, versículo 5, no capítulo 26 do segundo livro de Crônicas. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Duas coisas, irmãos, interessantes que o Senhor tocou meu coração aqui nessa passagem para me conversar com vocês. A primeira é sobre nós discernirmos o tempo, discernirmos o contexto que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas vão se expor na rede social e elas acabam acarretando uma série de coisas para a vida delas. Nós acabamos de presenciar, ao longo dessa semana, da semana passada, a morte daquele americano lá nos Estados Unidos. Estava ali falando, palestrando, de repente um atirador, acertou um tiro nele, no meio de uma multidão, e ele veio a falecer. Tudo isso se deu por uma série de motivos, Começou quando ele começou a debater, começou a buscar essas pessoas para discutir ideias, foi ficando famoso, foi aparecendo, pronto, Quando a pessoa ela se expõe muito, ela acaba também se transformando no alvo. É óbvio que absolutamente nada justifica aquilo que aconteceu. Mas eu estou falando que nós estamos vivendo esse tempo, que as pessoas vão para uma rede social comprar briga dos outros, querer discutir, querer debater, querer falar de um lado, de outro, do que pensa, do que acha, E ali, meu irmão, você acaba arrumando uma série de inimigos, Quando você se posiciona, quando você fala, tem até um ditado que diz, que aquele que fala o que quer, escuta o que não quer. Então, se você vai lá, faz um vídeo e fala para todo mundo aquilo que você acha, tem um negocinho lá embaixo chamado comentários, Aí vem aquele monte de comentários, Irmãos, quando você lê os comentários nos vídeos, você vai ver o quanto que existem pessoas que pensam diferente de nós. Você pode estar falando uma coisa ali, achando, não, isso é verdade, isso é o que eu acredito, não é possível que alguém vai ser contra isso. Irmãos, o que mais tem é pessoas para contradizer os outros, É o que mais tem. Então nós vivemos num tempo hoje onde algumas pessoas estão surfando também nas ondas, aproveitando aquilo que está sendo falado e aí começa a falar sobre aquilo ali também. A pessoa não tem nada a ver com aquilo ali, mas só para poder ganhar um nome, ela começa a falar daquele assunto. Alguns artistas que ninguém nunca nem ouvia falar mais, de repente eles vão lá, falam uma coisa polêmica, pronto, está todo mundo falando daquele artista de novo. Para ele isso é bom, porque o artista vive da fama, independente se ele é bom ou ruim, ele vive da fama. Se está falando dele, para ele está ótimo, Então nós vivemos nesse tempo, o tempo onde as pessoas estão se aproveitando e tal, E nós, irmãos, precisamos fazer uma leitura da situação, fazer uma leitura da situação, para ver se a situação é favorável,
para ver se a situação é negativa. Eu não quero falar sobre essas coisas que têm acontecido lá fora. Ambiente de igreja não é lugar disso. Mas eu quero falar sobre se nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado. Se nós estamos sabendo fazer uma leitura da nossa vida, das oportunidades, dos momentos que estamos vivendo. Porque para muita gente esse é um tempo de crise, para muita gente esse é um tempo ruim, é um tempo caótico. Para essas pessoas que eu citei, que se envolveram nessa situação, elas estão ameaçadas. Seus filhos estão ameaçados, suas esposas, seus maridos, seus parentes. Elas perdem a liberdade porque entraram em brigas, sabiam aonde iriam se meter. Mas para nós não. Para nós, nada está acontecendo nesse sentido. Mas outras coisas estão acontecendo. E como é que nós temos feito uma leitura desse tempo, desse momento? Veja, o que diz o versículo que eu li com vocês? Uzias propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Por que nos dias de Zacarias? Porque Zacarias ele era sábio nas visões de Deus. Uzias falou: olha, existe um homem de autoridade de Deus. Existe um homem aqui que é a voz. E ontem nós estávamos no discipulado lá e nós falávamos sobre submissão. Estar submisso à autoridade espiritual. E é interessante que a carta pastoral ela também vai falar sobre isso essa semana. Vocês vão ver. O que significa você estar submisso a uma autoridade espiritual? Alguém que Deus colocou na sua vida com palavras sábias, direção, instrução, orientação para você crescer. Às vezes nós queremos, Deus fala comigo, né? Queremos ouvir a voz de Deus. E Deus está falando de tantas maneiras. O livro de Jó fala sobre isso. Você sabia? O livro de Jó tem um versículo que fala sobre isso. Que fala que Deus, Ele fala de muitas maneiras. Nós é que não estamos atentos. Nós é que não estamos apercebidos a maneira como o Senhor fala. Às vezes Deus vai te dar um sonho. Às vezes Deus vai te dar uma revelação. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para te instruir, para te orientar. É Deus que está falando. É Deus que está cuidando de você. E aí nós queremos escolher a maneira como Deus vai falar conosco. Deus soberano, Deus todo-poderoso, Ele fala, meu irmão, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então o livro de Jó fala isso, que Deus Ele fala de muitas maneiras. Então às vezes nós queremos ouvir Deus e nós escolhemos, quem é a pessoa que eu vou ouvir. E aí nós queremos ouvir aquela pessoa que está tão distante de nós, pessoa que nem nos conhece, que não tem compromisso nenhum com a nossa vida, mas aquela pessoa que Deus colocou ali. Então o rei Uzias, ele se apercebeu que havia um homem que era sábio nas visões de Deus. Zacarias era o seu nome. E ele falou: esta é a hora, este é o tempo, esta é a oportunidade que o Senhor está me dando. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai chegar momentos, irmãos, que vai ficar escasso a presença do Senhor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Então isso vai ficar cada vez mais escasso. O que vai surgir no lugar dos homens e das mulheres de Deus? Vai surgir falsos profetas, pessoas falando que tem visão, que tem revelação, que está cheio de Deus, mas mentira, conversa fiada, está vazio, está sustentando uma aparência. Uzias percebeu: Zacarias é homem de Deus, é homem sábio, entendido nas visões de Deus. Então esta é a hora que eu vou mergulhar, esta é a oportunidade. Nós vemos isso, irmãos, às vezes no futebol. Os jogadores estão lá, treinando, e aí às vezes troca o treinador. Entra um treinador com uma filosofia nova. Aí o jogador pensa assim: não, agora é minha oportunidade, porque esse treinador aí
ele entende mais do meu jeito de jogar. E aí aquele treinador investe na vida daquele jogador, e aquele jogador vai e se destaca. Por que que alguns jogadores se destacam com determinado treinador e outros não? Eles aproveitam aquela oportunidade. Aquele treinador coloca eles para jogar, eles vão lá e eles mergulham, eles dão sangue por aquilo ali. E a oportunidade deles. Uzias buscou o Senhor nos dias de Zacarias, porque Zacarias era homem sábio nas visões de Deus. A outra parte do versículo diz assim: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Houve uma época em que ele não buscou. Houve uma época em que ele não estava prosperando. Houve uma época que nada estava acontecendo na vida dele. Mas ele fez uma leitura do seu tempo. Irmãos, e a nossa vida é assim. A nossa vida, nós vivemos de momentos. Vai ter um momento que não vai acontecer nada. Mas no momento bom, nós precisamos fazer uma leitura e saber investir naquele tempo. Essa é a hora. Este é o meu tempo. Eu lembro do versículo que diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? O que é geração eleita? Geração são indivíduos de uma época. Então, não importa quem passou, não importa quem virá. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa oportunidade de viver aquilo que Deus tem profetizado, de viver aquilo que Deus tem falado para a nossa vida. Então Uzias, ele fez uma leitura do seu tempo. Olha, neste momento existe um homem de Deus. Nesse momento existe um homem com autoridade de Deus. O que eu vou fazer? Esta é a hora de buscar ao Senhor. Esta é a hora de me lançar na presença do Senhor. Alguém pode dizer assim: mas eu já estou há tantos anos na igreja, eu já sou crente há tanto tempo e eu não vivi nada muito forte, nada tão poderoso. Mas o Senhor, ele vai reservando, Pai, momentos, para a nossa vida, quando nós nos dispomos a buscar a Ele. E aqui o versículo diz: no dia que ele buscou, Deus o fez prosperar. Então dependia de Deus? Não. O desejo de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, em nada se alterou. Dependeu apenas da busca do rei, da busca de Uzias. Foi ele buscar ao Senhor e o Senhor fez prosperar. Foi ele entender, foi ele perceber que aquele era o tempo, aquele era o momento. Você já ouviu aquele ditado que diz: não há nada novo debaixo do céu? Isso está escrito na Bíblia, irmãos. Eclesiastes diz isso. Não existe nada novo debaixo do céu. Aquilo que se vê hoje já foi. Aquilo que já foi um dia vai voltar a ser. Isso vai dando volta. O mundo dá volta. Isso sim é um ditado popular. O mundo dá volta. As coisas, elas vão passando. Oportunidade, quando você não está preparado, quando você não entende, você não perde a oportunidade, ela passa para outra pessoa. Então o que nós precisamos fazer é estar atento à hora, ao momento de nós lançarmos diante do Senhor, sabe? Não importa quanto tempo você tem na sua caminhada, pode ser que hoje seja um tempo, pode ser que este seja um momento que Deus tem preparado. E é o momento que você vai buscar e você vai encontrar. Quando a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto não há uma busca, enquanto não há um interesse, enquanto não há um movimento nosso em direção àquilo que Deus tem reservado, em direção àquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, as coisas não vão acontecer.
Precisa partir de nós o desejo, o interesse, em ver as coisas acontecendo, e tomar posse da nossa vitória. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. É a nossa jornada, é a nossa caminhada, é o nosso desejo. Imagina que Deus ele já liberou aquilo que precisa ser liberado. Imagina que o Senhor já disponibilizou, já está disponível. Então, no dia que você buscar o Senhor com essa intenção, o Senhor vai te fazer prosperar. Porque nos dias em que Uzias buscou o Senhor fez prosperar. Irmãos, da parte do Senhor é certo. Da parte do Senhor não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que Ele é poderoso, Ele é capaz e Ele é desejoso de fazer acontecer na nossa vida. E Ele espera de nós essa iniciativa de ir até Ele. Lembra das pessoas que foram curadas na época de Jesus? Jesus estava passando e ali havia um cego. E se aquele cego ficasse ali aguardando, esperando, que alguém fosse por ele, que alguém chamasse ele: ô cego, peraí que eu vou te levar até Jesus. Irmãos, para nos empurrar para o buraco tem um monte, mas para nos levantar, nos levar até Jesus, são muito poucos. E no caso daquele cego, ninguém. E alguns ainda tentaram impedir ele.